Bom dia, meus amados. A paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro, a igreja celebra o dia de Santa Cristiane. Meus irmãos, a história dessa santa é incrível. Eu não conhecia, mas fui fazer uma pesquisa e é uma história muito linda de fé. Eu vou contar aqui um pouco da história, um pouco resumida, certo? Santa Cristiane, também conhecida como Nina, nasceu no século IV na Capadócia, hoje Turquia. Foi capturada pelos bárbaros que invadiram o extremo oriente do Império Romano. Foi levada para as terras pagãs da atual Geórgia. Ela passou a ser uma jovem escrava do Palácio Real. Mesmo na condição de escrava cristiana, demonstrava uma fé em Jesus Cristo pela alegria e esperança com que enfrentava as dificuldades e os grandes sofrimentos. Este exemplo de vida despertava o interesse dos pagãos que faziam parte de seu convívio. Assim, ela teve a oportunidade de ministrar a eles a alegria da fé e a palavra de Deus. Por isso, ela passou a ser chamada de Cristiane, que significa a serva cristã. Seu nome significa a serva cristã. Sua história conta que ela foi procurada por uma senhora cujo filho estava à beira da morte. A mulher insistia à santa que pedisse a Deus pelo filho. Cristiana foi à casa da mulher, ajoelhou-se ao lado da cama onde estava o menino e pediu por ele com grande fé. Logo o menino abriu os olhos e deu um sorriso e ficou de pé. Curado diante de todos que ali estavam, o fato espalhou por toda a região e todos quiseram conhecer a religião de cristiana. Isso foi para ela ocasião de evangelizar e converter os pagãos. Outras curas aconteceram e ela pôde evangelizar ainda mais o povo pagão. Mesmo na condição de escrava, aconteceu que a rainha local, chamada Nana, caiu gravemente enferma de tal forma que nenhum médico conseguia curá-la. Foi então que alguém lembrou de pedir ajuda à escrava cristiana. Falaram dos milagres operados por sua intercessão à rainha. E a rainha mandou chamá-la a escrava Cristiane, e ela se dirigiu ao palácio real. Levou consigo apenas a fé e a confiança inabalável do poder de Deus. Rezou pela rainha e ela ficou curada. Todos na corte ficaram impressionados e despertaram o interesse na fé cristã. O rei Miriam também se converteu ao sair para caçar e de repente se deparou com uma grande tempestade que quase o matou. Então rezou aos deuses pagãos, mas a tempestade só aumentava. Então ele lembrou do Deus de Santa Cristiane e rezou ao Deus dela, e uma luz veio do céu e a tempestade parou. E todos voltaram ao palácio em segurança, e uma fé ardia em seu coração. Ao chegar, o rei procurou Cristiana e pediu para ela falar tudo a respeito de sua fé, da fé cristã. Ao falar, foi convertido e foi ordenado pelo rei
que trouxessem bispos e padres para o seu reino, e começando por eles, pelo rei e pela rainha, todos no reino dele, da região da Geórgia, foram batizados e convertidos ao cristianismo. E por esse motivo, Santa Cristiane é venerada como padroeira da Geórgia. Meus irmãos, olha que história bonita de fé desta mulher. Escrava, não tinha direito algum de se expressar, mas firmemente, fielmente permaneceu e perseverou. E olha que alegria para o céu, essa mulher converteu todo um reinado, os reis e todos os súditos e todos os moradores daquele reino, com sua fé em Deus, né? Incrível a história dela. Meus irmãos, o evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 7, do 19 ao 23. Naquele tempo, João Batista chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para perguntar: És tu aquele que deve vir, ou devemos esperar outro? Os homens chegaram a Jesus e lhes disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: És tu aquele que deve vir, ou devemos esperar outro? Nessa hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos maus, e devolveu a vista a muitos cegos. Depois lhes respondeu: Vão e contem a João as coisas que vocês viram e ouviram. Cegos recuperam a vista, e coxos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos são ressuscitados e pobres recebem a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, veja que lindo o evangelho de hoje. Jesus nos traz um ensinamento riquíssimo. Porque, meus irmãos, nós sabemos que João Batista já sabia quem era Jesus, porque foi revelado para ele: aquele a quem o Espírito Santo descer em forma de pomba, é ele o Messias que devia vir. João já o conhecia. Mas, meus irmãos, entre os discípulos de João, naquele meio tinha pessoas que duvidavam, que não queriam crer verdadeiramente em Jesus. Foi exatamente por isso que João mandou esses 2 discípulos, que provavelmente João percebeu que esses 2 não o acreditavam em Cristo, que esses 2 não creu verdadeiramente em Jesus. E veja que Jesus realiza naquele momento muitas curas, ressuscita mortos e cura pessoas de todas e de diversas doenças, e os envia novamente a João. E com certeza, meus irmãos, esses 2 com certeza se converteram ao ver o que Jesus realizou aos seus olhos. Meus irmãos, nós precisamos crer em Jesus verdadeiramente, não só por palavras, não só pela boca dizer eu creio, eu acredito, eu amo, dizer só da boca para fora, ou ouvir outras pessoas falar, pregar o evangelho e dizer eu creio, mas não põe em prática os seus mandamentos, os ensinamentos que Jesus deixou neste mundo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja o exemplo desta Santa Cristiana, o que ela fez pela fé. E lá conta, eu não contei, o rei mandou lá construir a primeira igreja,
E assim foi se formando a primeira comunidade lá, católica, lá no reino da Geórgia. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje nos fala de uma importância grande de crer em Jesus. Nós, para conseguirmos entrar no reino, nós precisamos crer em Jesus. É preciso crer. Como o próprio Jesus fala no evangelho de ontem também, que as prostitutas e os cobradores de impostos entrarão primeiro no reino de Deus do que os doutores, os anciãos, os sacerdotes, porque eles conheciam a palavra, mas não estavam crendo em Jesus. Eles tinham estudo das Escrituras, mas não quiseram crer em Jesus. Crucificaram Jesus. Não é que os pecadores iriam entrar no reino, mas os pecadores que se arrependessem entrariam no reino. Entrarão no reino. Da mesma forma que João está nos mostrando esta credibilidade de Jesus, esta verdadeira crença em Deus, que Jesus é o nosso único Salvador. Não existe outro a não ser Jesus a nos levar à salvação, à vida eterna, à vida após a morte, a uma vida em santidade junto a Ele. Somente através de Jesus iremos conseguir chegar ao outro lado, estar em Sua presença, mas se aqui neste mundo nós fizermos a vontade do Pai, fizermos a Sua vontade, meus amados, veja, João Batista, um grande profeta, a voz que grita no deserto. Será que, será que João não sabia quem era? João já sabia, mas como no nosso meio, ainda há pessoas no nosso meio, no nosso grupo de oração, na nossa pastoral, na nossa convivência, nos grupos de orações, nos ministérios que participamos, ainda existe pessoas que não estão verdadeiramente na caminhada, seguindo e servindo verdadeiramente, estar apenas para, muitas das vezes, para acompanhar alguém, para acompanhar a esposa, para acompanhar o esposo, para acompanhar o filho que está na caminhada, mas está ali apenas pela aparência, não está fervorosamente seguindo a Deus por sua própria iniciativa. Meus irmãos, nós precisamos confiar plenamente em Jesus. Crer no que Jesus nos deixou neste mundo, os ensinamentos, todas as curas e milagres que Jesus realizou foram apenas sinais para que as pessoas pudessem crer nele, mas mesmo diante de todos os sinais que Jesus realizou, as pessoas se permaneceram com o coração fechado. Foi preciso muitos ter que ver Jesus realizando, como o próprio Tomé, apóstolo, discípulo de Jesus, precisou ver Jesus ressuscitado, precisou tocar em suas feridas para crer em Jesus. Meus irmãos, nós precisamos crer na palavra, naquilo que está sendo profetizado, naquilo que está sendo professado através dos profetas, através dos nossos párocos, porque nós sabemos que Jesus veio para nos trazer a salvação. Nós temos que crer mais em Jesus. Nesta Santa Quarta-feira, possamos refletir o Evangelho de hoje, o que Jesus nos traz a respeito dele,